Viajar é bom demais, mas o processo de chegar até o local onde você vai viajar já não é tão legal. Horas esperando no aeroporto, fila para entrar no avião, criança chorando, pouco espaço para as pernas. E pior ainda, quando um desgraçado da imigração falsifica seu nome e faz você ser preso por 6 meses a mando do Xandão. Foi isso que aconteceu com o Felipe Martins, mas essa injustiça parece que vai ser reparada pelos americanos. Já se tem o nome do funcionário que falsificou a entrada dele nos Estados Unidos e parece que o bicho vai pegar para um certo carequinha. Uma péssima notícia para o ministro Alexandre Uglandi. A defesa de Felipe Martins, ex-assessor internacional do ex-presidente mais amado do Brasil, Jair Bolsonaro, informou nesta quarta-feira que a Justiça dos Estados Unidos autorizou o prosseguimento de uma ação do brasileiro contra o Departamento de Segurança Interna, DHS, e a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, a CBP. Meu nome é Ana Bárbara, sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos e represento o Felipe Martins no caso que envolve o registro falso de entrada no sistema migratório norte-americano. O que está em jogo aqui vai muito além de uma simples correção documental. Essa correção já foi feita em julho do ano passado, após demonstrarmos as inconsistências dos dados e apresentarmos provas abundantes e contundentes de que a viagem do Felipe aos Estados Unidos jamais aconteceu. O que buscamos agora é a clareza sobre quando, como e por quem esse registro foi criado e inserido no sistema. É importante destacar que a Procuradoria norte-americana já tentou por 2 vezes encerrar esse processo, mas nós, da defesa do Felipe, não pretendemos recuar até que todas as perguntas sejam devidamente respondidas. Isso porque há muitos detalhes curiosos e estranhos nesse caso e todos eles precisam ser esclarecidos e explicados. Por exemplo, na primeira tentativa da Procuradoria de encerrar o caso, foi-nos apresentado o seguinte documento. Vejam, esse documento mostra que o registro foi preservado, mesmo após a correção. Então sabemos que ele existe e que nenhum log ou metadado foi apagado, mas alguns dados cruciais foram ocultados por tarjas, inclusive aqueles que mostram quem foi o agente responsável e qual foi a data de criação do documento. O objetivo é chegar aos responsáveis por um registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos no fim de 2022, mesmo período em que Bolsonaro viajou para o país. Esse registro foi usado no Soviético Tribunal Federal como argumento para decretar a prisão preventiva do Felipe por 6 meses, sendo 10 dias na solitária, a despeito de o ex-assessor ter comprovado que não deixou o Brasil. De acordo com a assessoria de Felipe, a audiência realizada hoje nos Estados Unidos foi conduzida pelo juiz federal Gregory A. Presnell, da Corte Distrital do Distrito Central da Flórida. Na ocasião, o magistrado fixou o prazo para a apresentação de dispositive motions, petições processuais por meio das quais as partes poderão requerer o encerramento antecipado da ação com base nos fatos e provas apresentados até ali, sem necessidade de julgamento completo e visando uma conclusão mais rápida do processo. Se aceitos, esses pedidos permitirão que o caso seja resolvido por decisão sumária, caso o juiz entenda que não há controvérsia relevante sobre os fatos essenciais. Segundo a defesa do Felipe Martins, o juiz autorizou a abertura da fase de discovery, que permite a produção de provas, coleta de documentos relevantes e troca de informações entre as partes. Ou seja, que comecem os jogos. Agora sim vai entrar em campo a justiça que funciona de verdade. Além de o juiz ter autorizado o prosseguimento do processo, o governo americano também demonstrou interesse em colaborar e esclarecer todo o ocorrido. Então as coisas devem avançar mais rapidamente do que imaginávamos. Xandão! É o foguete do Hélio Mosca dando ré em garagens aqui no Brasil. Aí fica a pergunta: quem foi que falsificou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos? Alan dos Santos diz que já sabe quem foi. Olha essa participação dele na maravilhosa revista Timeline, onde, aliás, você deveria se inscrever. Houve uma manipulação de documento americano
A administração Trump está investigando quem é que fez essa manipulação. Já se sabe até o nome, tá, Pitória? Eu não quero adiantar, porque eu não quero atrapalhar nenhum trabalho da defesa do Felipe Martins. Mas já se sabe até o nome aqui nos Estados Unidos de quem manipulou esses documentos. E a pessoa, ela é naturalizada americana. Ela não é um americano nato. Então já se sabe que foi uma pessoa que é brasileira, naturalizada americana, que manipulou esse documento. Então, como não suspeitar, ou seja, que o Alexandre de Moraes tenha, então, pedido para manipular esses dados e assim conseguir colocar o Felipe Martins na cadeia, nessa sanha dele de querer encarcerar, prender e até deixá-lo morrer, ou, se não, pedir a morte de Jair Messias Bolsonaro, que é o grande desejo do Alexandre de Moraes. Ele não esconde isso de ninguém. É um brasileiro naturalizado americano. Ou seja, é alguém que poderia estar seguindo ordens de outros brasileiros, talvez autoridades brasileiras. Uma espremida e o cara entregará o mandante. Aguardem. De todo jeito, esse cara tá ferrado. Ele fez essa merda por ideologia, chantagem ou grana? Ferrou com a própria vida. Na verdade, agora esse sujeito é um arquivo vivo, que pode muito bem virar um arquivo morto se não se proteger. Afinal, o mandante dessa falsificação, provavelmente brasileiro e provavelmente poderoso, vai fazer de tudo para que ele não abra a boca. E se ele não for churrascado pelo seu ex-contratante, a situação dele não vai ser muito melhor. Olha o que pode acontecer com ele se for pego pelos Yankees. Sim. Se a falsificação de documento por um agente do Border Patrol for utilizada para encobrir a verdadeira localização de uma pessoa, a pena é prisão perpétua. Cara, Tá aqui, ó. caramba, Eu não queria tô ver a brincando. cara. Eu não vou falar o nome, que não pode ainda. Eu queria ver a cara do maluco A agora. chance desse sujeito topar uma colaboração premiada para entregar os mandantes, Eita. a chance dele aceitar essa colaboração é de, a meu ver, quase 100%. Olha o que eu perguntei ao ChatGPT, né? Eu perguntei assim, vem cá, quais são as penas para um agente do Border Patrol que comprovadamente teria falsificado o documento de entrada de um terceiro nos Estados Unidos? Aí eu colocou aqui, olha, prisão até 10 anos de reclusão por violar o 18 U.S.C. aí 1546, eu não sei se é inciso que se fala nos Estados Unidos, como é, que trata de fraude de uso devido de visto, permissões e outros documentos de entrada. Multas de valores significativos podem ser aplicadas, etc, etc, etc. Aí eu perguntei melhor. Eu falei assim, e se a falsificação facilitar a prisão da pessoa em outro país, a pena pode aumentar? Pois a minha suposta tese, pergunta de ChatGPT, né? Envolveria a falsificação do documento de entrada de uma pessoa que acaba sendo presa no Brasil como se estivesse em fuga. Sabe qual é a resposta de ChatGPT? Sim. Se a falsificação de documento por um agente do Border Patrol for utilizada para encobrir a verdadeira localização de uma pessoa, a pena é prisão perpétua. Cara, Tá aqui, ó. caramba. Não tô brincando. Um agente público que viola direitos constitucionais de alguém, como liberdade, devido processo legal ou integridades físicas, sob o pretexto da lei, pode ser acusado de abuso de autoridade. Aí tem aqui 10 anos de prisão ou prisão perpétua se houver agravante, né? Como tentativa de extradição forçada, morte, sequestro, violação de direitos humanos fundamentais, etc. Que é o caso, no fim das contas. Né? É. Ou seja, 10 anos ou prisão perpétua. Eu queria ver a cara. Eu não vou falar o nome, que não pode ainda. Eu queria ver a cara do maluco agora. E aí começa, né? Se a falsificação foi feita em conluio com autoridades estrangeiras para facilitar a prisão de alguém fora dos Estados Unidos, o agente pode ser implicado por conspiração para privar de liberdade, 18 US 241, sequestro internacional, se houver indício de remoção forçada ou cooperação ilegal com o exterior. Cooperação ilegal com o exterior. A pena até vida na prisão. Perpétua. Forte, hein? Ou seja, estando certo, eu não sei se é isso mesmo, né? Às vezes a inteligência artificial pode falhar, ela mas pode- vamos considerar que seja mais ou menos por aí. A chance desse sujeito topar uma colaboração premiada para entregar os mandantes, Eita. a chance dele aceitar essa colaboração é de, a meu ver, quase 100%. Tá ficando bom o negócio. Tá ficando Tá agradável. ficando interessante. Tá ficando bem interessante. Agora, isso que a Ludmilla falou é algo que eu não tinha nem me atentado. De fato, o cara, ele vai escolher ou prisão perpétua ou eu abro a boca. O cara abre a boca. Na hora.
Na hora. E aí eu quero ver. Porque é muito comum, né? Acho que até o Luiz pode explicar melhor. Aqui é muito comum esse tipo de acordo, né? Para a pessoa diminuir a pena, para aliviar a pena. E numa situação de possível prisão perpétua, é bem provável que ele queira fazer algum acordo, né? O Hugo Carvajal me parece que está nessa situação também. Sim. É o tipo do passarinho que precisa cantar. E a gente espera que cante, né? Espera que esse processo corra. Agora que o Trump está no poder, ele está preso em Nova York. O processo dele deu uma esfriada, né? Ele veio, né? Os Estados Unidos conseguiram a extradição dele, veio tá preso em Nova York e o processo aparentemente está parado. Eu não sei o que está acontecendo agora, a gente nunca mais ouviu falar, mas esperamos que esse passarinho cante, porque esse passarinho cantando vai esbarrar no Brasil também, especialmente no pessoal do Foro de São Paulo, no Partido dos Trabalhadores. A gente sabe que vai esbarrar. Agora a pergunta que eu faria ao Lacombe, né, jornalisticamente falando, eu sei a resposta, é uma pergunta retórica, né? Mas não tem relevância uma ação dessa para o Brasil? Para não ser noticiada e ser esquecida por toda a imprensa? É óbvio que tem, né? É óbvio que tem. Se o Xandemar assistiu isso, eu tenho certeza que a alma dele saiu do corpo por alguns segundos. Tá que não passa nem Wi-Fi. E quanto ao fraudador, tudo que ele se ferrar ainda é pouco. Pelo que fez, como destruiu a vida promissora de um jovem inocente e ainda prejudicou o Brasil, cuja mídia fez um circo sobre o suposto golpe. Golpe esse fraudador deu em si mesmo, foi acolhido em terra estrangeira e ainda traiu a sua. O que se sabe é que, para a gente grande do governo Trump, essa situação é gravíssima. A presença de imigrantes ilegais, quando associada a fraudes, acende um alerta ainda maior. Estamos falando de uma possível brecha que pode ser explorada por redes criminosas internacionais, incluindo organizações ligadas ao chamado eixo do mal. Se há indícios de envolvimento de agentes dentro do próprio governo facilitando esse tipo de esquema, isso revela um risco sistêmico. É assustador imaginar até onde essas infiltrações podem chegar, abrindo caminho para que criminosos perigosos e até terroristas atravessem as fronteiras com apoio interno. Se eu fosse um político nos Estados Unidos, estaria extremamente preocupado com essa vulnerabilidade nas políticas de imigração, porque ela pode comprometer a segurança nacional de maneira irreversível. Aliás, nem os terroristas de 11 de setembro tiveram tanta ousadia de fraudar esse sistema como os brasileiros que tentaram incriminar Felipe Martins. Já que o idiota útil foi descoberto, o importante agora é saber quem foi o mandante. E todo mundo já imagina quem seja. Recapitulando, Chandelle deve perder o visto por desrespeitar leis americanas que protegem empresas e cidadãos americanos. Xandemar pode ser cuspido pelo sistema financeiro mundial, pela lei Magnitsky, por desrespeitar direitos humanos e promover a censura. Tudo muito ruim e desagradável. Mas se Xandenilson estiver envolvido no esquema da entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, aí é caso de prisão. Na entrevista para New Yorker, Chandelaide foi abusado e desafiou as autoridades americanas, dizendo: eles podem entrar com processos, colocar o Trump para falar. Se eles mandarem um porta-aviões, aí a gente vê. Se o porta-aviões não chegar até o Lago Paranoá, não vai influenciar nada aqui no Brasil. Pelo jeito, não será preciso um porta-aviões, mas só um registro de pouso de um avião para acabar com essa macheza toda. Que ironia. O segredo realmente que eu tenho para contar para você aqui é esse. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca. Por que você fez isso comigo 6 meses? E como que eu nunca acreditei Cláudia, em você? Como que eu nunca descobri achava, isso? Cláudia, que isso eu não fosse prejudicar. Me desculpa. Como eu não tive culpa disso. Como você fez isso comigo? Cláudia, me perdoa, Cláudia. Me perdoa. Eu não vou te perdoar. Eu não vou te perdoar. Me desculpa, Cláudia. Eu não gosto de perder. homem careca. Entendeu? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.